Amores, minha turma linda do quinto ano. Estou morrendo de saudade de vocês, mas nós não podemos parar, né? Vocês têm que continuar estudando porque é muito importante. Então, vamos lá para a nossa próxima aula. Preparados? Então, vamos lá. Então, aqui estamos nós na nossa próxima aula de português, certo? E o assunto de vocês hoje é graus do adjetivo. Nós falamos dos adjetivos na aula anterior, não é isso? E agora nós vamos falar sobre grau dos adjetivos, certo? Que existem graus comparativos e graus superlativos. Mas o que é o grau comparativo? É aquele que estabelece a comparação. O próprio nome já diz, né? Comparativo é a mesma coisa de você comparar. Seja eles, como se trata de adjetivos, que são qualidades, seja elas qualidades boas ou ruins, isso não importa. O importante é que existe a comparação, certo? De uma mesma qualidade entre dois seres, entre duas pessoas, ou de duas qualidades numa única pessoa, certo? E, por exemplo, da mesma qualidade entre dois seres. A moça era tão alta quanto o namorado. Nós temos aqui dois seres, a moça e o namorado. E a mesma qualidade para os dois, certo? Então, um ser, dois ser, uma única qualidade, certo? Aqui nós estamos comparando a moça com o namorado com a qualidade o quê? Alta. O outro exemplo de duas qualidades no mesmo ser. Nós temos a moça era tão bonita quanto educada. Nós temos duas qualidades, bonita e educada, mas somente para um ser, que é a moça, certo? E os graus comparativos, eles se classificam em três. De igualdade, comparativo de superioridade e comparativo de inferioridade. O comparativo de igualdade, nós utilizamos três palavras, ou duas palavras, duas ou três, tanto faz. Você tem duas que vocês podem estar escrevendo tanto uma como a outra, certo? Que é tão quanto, ou tão como, no caso tão, mais o adjetivo, mais quanto, ou tão, mais adjetivo, mais como. Por exemplo, o filho é tão curioso quanto o pai. Nós temos o tão, o adjetivo, que é a qualidade, e o quanto, porque é de igualdade, ou seja, os dois possuem a mesma característica. Então, nós temos que utilizar essas duas palavrinhas, tão quanto. Mas poderia ser também, o filho é tão curioso como o pai. Entenderam? Porque são duas ou três palavrinhas nessa questão. Porque você pode estar utilizando tanto quanto como a palavra como. Para fazer o quê? O grau comparativo de igualdade. De superioridade. Já está dizendo, né, que é algo superior. Que é a mais, é além. Não é isso? Então, nesse grau, vocês utilizam o mais, o adjetivo e o do que. Certo? Do que ou somente o que. Sem precisar do. Por exemplo, o filho é mais curioso que o pai. Ou poderia ser, o filho é mais curioso do que o pai. Aqui nós temos o mais, né? O adjetivo e o que. Que é o que? Comparando a qualidade entre o filho e o pai, mais um grau de superioridade, onde o filho é mais, certo? Temos também o outro grau comparativo, que é o de inferioridade. Aí, neste grau, vocês utilizam as palavras menos, o adjetivo, que é a qualidade, e o do que, ou somente o que, certo? Então, aqui nós temos o filho é menos curioso que o pai. Menos quer dizer o quê? Que é inferior. Por isso, o grau comparativo de inferioridade. Menos, mais o adjetivo e o que poderia ser também do que.
Então, aí temos comparativo de igualdade, onde utilizamos tão quanto. Comparativo de superioridade, onde utilizamos mais do que. E comparativo de inferioridade, onde utilizamos menos que ou menos do que. Não é isso? Além disso, nós temos aqui alguns exemplos dos graus comparativos de superioridade, que eles têm duas formas, o analítico e o sintético. Geralmente, nós utilizamos mais o sintético, que eu acho que acredito que seja a forma mais correta, do que o analítico. Aí tem aqui alguns exemplos. Como é de superioridade, como eu já falei, é porque é mais, não é isso? É além. Nós temos aqui o bom. Mais bom no analítico. E no sintético, melhor. Mal, o adjetivo mal. Mais mal no analítico e pior no sintético. Grande, mais grande no analítico e maior no sintético. Pequeno, mais pequeno no analítico e menor no sintético. Alto, mais alto no analítico e superior no sintético. Baixo, mais baixo no analítico e inferior no sintético. Tá vendo aí a diferença entre os dois comparativos de superioridade, certo? Essa classificação só se adequa ao de superioridade, certo? Inferioridade e igualdade não tem essas características, não apresenta essas características, certo? Então, além dos graus comparativos de igualdade, superioridade e inferioridade, nós temos também o grau superlativo, que eles podem ser absoluto ou relativo. O absoluto, a qualidade atribuída pelo adjetivo, não é expressa em relação a outros elementos. Por exemplo, este exercício é muito fácil. Esse muito fácil, que pode ser substituído por facílimo, ele se encontra no superlativo absoluto analítico. Lembra de superioridade, as palavras mais. Aqui a diferença é que você usa o muito, certo? E no exemplo 2, que é o sintético, né? Que junta essas duas palavras em uma só, que é o mesmo significado. No caso, muito fácil para o facílimo, nós temos: este exercício é facílimo, que é a mesma coisa do muito fácil, não é isso? Mas quando você escreve muito fácil, você está usando o superlativo absoluto analítico. E quando você utiliza a palavra facílimo, você está no superlativo absoluto sintético, certo? Agora vamos para outra classificação do superlativo, que é o relativo. A qualidade atribuída pelo adjetivo é expressa em relação a outros elementos. Por exemplo, você está falando de uma coisa comparando a outra, certo? Então, exemplo: este exercício é o mais fácil do capítulo. Nessa classificação, o superlativo relativo é de superioridade, né? Está comparando os exercícios dentro de um capítulo, ou seja, tem vários exercícios, mas aí está falando de somente um exercício, não é isso? Está comparando ele aos outros, ó, em relação a outros elementos. No exemplo 2, este exercício é o menos fácil do capítulo. Está comparando também a outro exercício, mas dentro de um capítulo. Nesse exemplo, você está utilizando o superlativo relativo de inferioridade, porque você está comparando a um outro elemento, mas no grau de inferioridade, certo? Nós também temos aqui no absoluto sintético,
se vocês observaram no exemplo anterior, foi feito um acréscimo dos sufixos no final das palavras, que são chamados de sufixos, né? Esses acréscimos no final da palavra é chamado de sufixos, certo? E aí nós temos o íssimo, os acréscimos íssimo, ílimo ou érrimo. E aqui embaixo, eu vou botar na outra página, uma lista de superlativos absolutos sintéticos, que quando o adjetivo apresenta mais de uma forma para o superlativo absoluto sintético, a primeira é erudita, as demais são formas populares consagradas pelo uso, ou seja, são formas que a gente mais, são as formas que a gente mais utiliza, certo? Aí nós temos aqui uma tabela com vários adjetivos superlativo absoluto com os acréscimos, que pode ser ílimo, íssimo ou érrimo, certo? Por exemplo, aqui, agradável, agradabilíssimo, né? Acrescentou o quê? Íssimo. Nesse exemplo aqui, nós acrescentamos o érrimo, por exemplo, íntegro, integérrimo, tá vendo? Nós acrescentamos o érrimo. E o ílimo, aqui esse exemplo, fácil, facílimo. Então, tem várias outras palavras com os acréscimos, que são chamados de sufixos, no final dos adjetivos que são do grau superlativo absoluto sintético, certo? Então, a prova vai botar aqui a página para vocês tá fazendo a atividade de vocês, certo? No livro. E também tem a do caderno, não é isso? Nós temos as atividades da aula passada, que foi sobre adjetivos pátrios e locução adjetiva, de adjetivos pátrios. Da página 142 a 144, vocês vão estar fazendo. Locução adjetiva, da página 166 a 168, sobre o assunto de hoje, que são os graus do adjetivo, né? Que nós temos os comparativos e os superlativos, não é isso? Comparativos de igualdade, superioridade e inferioridade, e superlativo absoluto e sintético. Aí vocês vão estar fazendo a página 234 e 235. E tem também uma atividade de leitura e interpretação do texto, onde o texto se chama Como se fosse dinheiro, da página 71 e 72. Então, crianças, é isso aí, a aula de hoje. Espero que vocês tenham compreendido o assunto. Eu sei que ele é um pouco complexo, mas dá para entender, né? Se não conseguiu entender de uma vez só, volta o vídeo novamente para poder estar aí adquirindo mais conhecimento. Façam atividades, que não pode parar de estudar, né? Estudar é muito importante. A Pro está aqui para contribuir com isso para vocês, fazendo esses vídeos, certo? E até a nossa próxima aula. Beijo, fiquem com Deus e se cuidem.